dos mais baixos ou dos mais altos é relativamente indiferente. Há uma enorme assimetria de rendimentos em Portugal, mas também essa assimetria de rendimentos tem a ver com os fatores endógenos de crescimento e tem a ver com o déficit de qualificações que permitem que poucos tenham muitas oportunidades e que muitos tenham poucas oportunidades no mercado. E aqui eu ia chamar a atenção para só 2 ou 3 outras dimensões de incentivos que estão obviamente perturbados na economia portuguesa e que têm a ver com aquilo que é a regulação, que, mais uma vez, são instituições criadas por nós para nos regular e que incidem sobre uma área que todos vocês sabem que me é muito cara, que tem a ver com o mercado de trabalho. E nós equipámos-nos muito mal para lidar com processos globais, de facto, de integração económica na dimensão do nosso mercado de trabalho. E quisemos proteger demasiado aqueles que nós em economia chamamos os incumbents, ou os que estão dentro do sistema, e fizemos isso à custa daqueles que iam entrando ou tentando entrar para o sistema. E isso também é política pública, isso também são instituições, e isso também é um entrave enorme ao nosso crescimento. As outras dimensões das políticas públicas, em particular a da segurança social, à qual eu vou dedicar só 30 segundos, porque outros aqui poderão fazer um pouco mais extensamente, é um reflexo de tudo isto. Ou seja, nós não podemos querer montar um sistema de segurança social ou de proteção social em cima de um vazio económico ou de um país que tem enormes dificuldades em crescer. E aí começamos a entrar naqueles provérbios populares do em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão, porque de facto nós não podemos querer distribuir o que não produzimos. Mas o enfoque das políticas públicas deve ser de facto virado para a questão produtiva, e elas incluem seguramente a questão redistributiva, porque em economias muito desiguais o crescimento económico é mais complicado. Uma nota só, e eu estou praticamente a terminar, para a dimensão europeia e para a necessidade de reformular e do próprio país ser um agente dessa reformulação, da definição de política estrutural ou de reformas estruturais na Europa. As reformas estruturais, mais uma vez, na Europa, estão muito baseadas nas transferências de dinheiros, e elas não são necessariamente essas as mais eficazes. As reformas estruturais envolvem perdedores e nós, em termos políticos, devemos estar preparados para compensar esses perdedores quando quisermos implementar essas reformas, e devíamos levar para um patamar europeu reformas em áreas do lado da oferta, claramente, mas a reforma do Estado é claramente uma reforma do lado da oferta, porque é uma reforma que capacita o Estado e a economia para crescer, aumenta o produto potencial, e elas deviam ser discutidas a um nível europeu que neste momento não tem sido possível. A questão, e eu estou de acordo com o que o Luís Filipe disse, a ideia de que reformas transversais acabam apenas por alargar aquilo que nós em economia chamamos a perda de peso morto da carga fiscal, porque o Estado, de facto, recolhe receitas que não tem enquanto agente económico através da carga dos impostos, mas a perda de peso morto desses impostos tem a ver com a forma como eles depois são utilizados. E nós descurámos totalmente essa capacidade de utilizar proveitosamente os fundos que o Estado recolhe, alargando muito para além daquilo que é o cálculo nominal da carga fiscal em Portugal, porque de facto a eficiência com que os serviços públicos funcionam deteriorou-se de forma muito inexorável. Para terminar, porque a minha
visão sobre esta questão recai muito do lado da oferta e não tanto do lado da procura, eu gostava de vos dizer só 2 ou 3 números que marcam muito o que é o Portugal que nós temos que transformar. É um Portugal em que 41% de todos os que trabalham recebem durante um ano menos do que o salário mínimo. São essas as receitas que entram no sistema de segurança social para pagar todo o sistema de proteção social. 41% recebem menos do que o salário mínimo. É, obviamente, muito desigual internamente e é muito desigual na Europa, porque nós somos só 3% da área do euro, mas representamos 1/4 dos 10% mais pobres da área do euro. E é evidente que quando estamos a tentar pensar as políticas públicas para uma economia e para uma sociedade com estas características, os desafios são extraordinariamente elevados. E Portugal, nos últimos anos, e não era uma inevitabilidade, porque se nós olharmos para os outros países europeus que passaram por programas de ajustamento, eles não tiveram estes resultados. Portugal tem hoje menos população do que tinha em 2003, tem muito menos emprego do que tinha em 2003, 2005. Isto só é característica na Europa da Grécia. Mais nenhum país que esteve em programa tem estas características, este desenvolvimento económico e, neste caso, social. E, portanto, nós temos que encontrar alternativas que elevem o potencial de crescimento da economia portuguesa para permitir fazer a distribuição que, no caso concreto de Portugal, é uma realidade quase inescapável, dado o baixíssimo nível de rendimento de quase todos ou o alto nível de rendimento de muito poucos. Bem, aqui a questão, uma das questões que está em discussão é se a par, obviamente, das políticas de lado da oferta e de políticas de promoção de estímulo económico, se é necessário, além da desejada, sempre eterna necessidade da reforma do Estado, fazer ajustamentos ao nível da despesa orçamental e, nesse sentido, se é preciso ou não corrigir expectativas sociais, como falou o Joaquim Aguiar, reduzindo, nomeadamente, direitos, expectativas, não é? Pelo menos expectativas. Jorge. Bom dia a todos, agradecer uma vez mais o convite. Isso é uma casca de banana, não é? Casca de... Isso é uma casca de banana. Enfim, queria agradecer o convite. O universo das políticas públicas, como foi referido, é muito vasto e não teríamos condições de o discutir aqui em detalhe e em profundidade e, portanto, tentaremos chamar a atenção para os aspectos mais importantes que este debate implica. Eu não tenho a visão de que as políticas sociais são exclusivamente redistributivas. Ou seja, elas significam repartir aquilo que é gerado na economia, enfim, e cobrado sob a forma de impostos ou contribuições sociais. Eu considero que as políticas sociais podem dar um contributo positivo para o crescimento económico e, aliás, no fundo, penso que é por essa razão que estamos aqui hoje. No fundo, é tentar perceber em que medida é que o desenho das políticas públicas, e se calhar em particular as políticas sociais, onde o debate se tem concentrado nos últimos tempos, pode ser não apenas, no fundo, uma escolha baseada em preferências sociais ou políticas quanto à forma de redistribuir esses recursos, ou se é possível desenhar as políticas públicas tornando-as também indutoras do crescimento económico, indutoras da equidade intergeracional e intergeracional, indutoras de uma melhor redistribuição do rendimento e capazes de, no fundo, tornar a utilização dos recursos públicos o binómio clássico, mais eficazes, mais eficientes, mais efetivas, já vou à sua pergunta, e mais consistentes no tempo. E é no domínio da efetividade das políticas, ou seja, se as políticas vão ou não de encontro à expectativa dos cidadãos, é que, obviamente, a discussão se coloca muito hoje, porque não tínhamos ilusões. Os poderes públicos alimentaram na sociedade portuguesa em múltiplas áreas, e não é apenas no domínio das políticas sociais, no domínio da educação, no domínio da saúde,
noutros domínios da intervenção do Estado, alimentaram a noção de que os recursos seriam sempre suficientes para suportar um conjunto de expectativas que eram criadas para o presente e para o médio e longo prazo. Essa foi, aliás, uma decorrência da nossa integração europeia, uma vez que, no fim um dos principais desígnios a quando de integração era convergir para os níveis comunitários. E a sociedade portuguesa, creio que interiorizou muito rapidamente essa ambição, e acho que até foi um aspecto bastante positivo dos anos iniciais de integração, foi a sociedade portuguesa ter integrado este desígnio como um desígnio importante para conduzir o país para um patamar onde nunca tinha estado e onde queria estar, enfim, por direito próprio e por ambicionar níveis melhores de vida para os seus concidadãos. Bom, o que é que nós temos então? Nós temos, obviamente, que a capacidade de qualquer Estado para gerar recursos, e qualquer economia para gerar recursos, é em parte limitada, em parte ilimitada. Parte limitada naquela que depender da procura interna e dos fatores de crescimento, eu diria, endógenos. Parte ilimitada naquela que depende da capacidade de crescimento externo, ou seja, do crescimento induzido pela via das exportações. E aí, sejamos claros, uma pequena economia como a portuguesa é muito mais aliciante o potencial de crescimento que pode advir das exportações do que o potencial de crescimento que pode advir de eventuais estímulos da procura interna. Enfim, como se mostra, no fundo, as tendências dos últimos anos em Portugal. Bom, dito isto, nós temos, já foram aqui levantadas algumas questões relevantes a esta matéria. Temos que decidir de uma vez por todas se queremos que o Estado seja o prestador dos serviços e que seja ele a desempenhar integralmente todas as funções de soberania, funções sociais ou funções económicas. Eu diria que há áreas em que o Estado não pode abdicar, mas há outras em que pode, pelo menos, partilhar essa responsabilidade. E, enfim, nesse modelo, sei lá, na área da saúde, é um exemplo onde há a partilha da responsabilidade pela prestação dos serviços. Mas isso coloca questões quanto à dupla função do Estado enquanto financiador das políticas e enquanto regulador dessas mesmas políticas. E há aqui um conflito de interesses, que só pode ser dirimido pela criação de instituições independentes que, no fundo, permitam arbitrar entre aquilo que é a função do Estado financiador e a função do Estado prestador dos serviços. Temos uma outra dimensão, que é a dimensão da sustentabilidade das políticas. Enfim, o conceito de sustentabilidade é muito claro, não é? Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em fazerem o mesmo. Bom, isto parece um objetivo muito claro e fácil de enunciar, mas muito difícil de cumprir. Porque nós sabemos que há aqui, obviamente, a tentação sempre muito clara de direcionar as políticas públicas para a satisfação do presente, ignorando completamente, em muitos casos, a satisfação das necessidades das gerações futuras. Enfim, e o exemplo que temos hoje, enfim, através da acumulação de dívida pública explícita ou dívida pública implícita nos custos de financiamento das políticas sociais, seja na saúde, seja na segurança social, ele é muito grande. E não é fácil esta articulação, e talvez o pior pecado da gestão das políticas públicas em Portugal, desde sempre, desde o pós-25 de Abril, tem sido a incapacidade de ter uma visão perspectiva de longo prazo e que faça a emergência de satisfazer as necessidades do presente, não se comprometesse o crescimento a médio e longo prazo no futuro. Dito isto, reformular enfim, isto num contexto em que temos vários paradigmas. Temos o paradigma da globalização, temos o paradigma da integração europeia, com todos os compromissos que temos o paradigma, que é o mais forte no caso português, que é o do envelhecimento demográfico, do significativo envelhecimento demográfico, que é um envelhecimento que não é apenas no topo da pirâmide, não é apenas fruto do aumento da longevidade, é um envelhecimento também na base. E isto não é uma diferença pouco significativa sobre as implicações que isto tem. Não é? É que com este duplo envelhecimento, o modelo de financiamento, em particular das políticas sociais, que é um modelo genericamente de repartição, é um modelo que está condenado a partir em escolher entre ou mais carga fiscal e contributiva para suportar os atuais e futuros níveis de prestações, ou transferir o ónus dessa responsabilidade para as gerações futuras, através de menores prestações sociais, ou então a acumulação de uma dívida, que é o que tem acontecido no curto prazo, ou restabelecer aqui um equilíbrio em que as prestações sociais estão adequadas à capacidade efetiva que o Estado tem de gerar, por um lado, mas sem esquecer que caberá aos cidadãos e caberá às empresas também um papel importante na satisfação de algumas necessidades de proteção social. E eu acho que aqui
a discussão tem sido muito concentrada, enfim, é o objeto do fórum, tem a ver com as políticas públicas, mas eu acho que na proteção social, porventura noutras áreas, como na saúde também, há uma responsabilidade individual que não deve ser descurada, aliás, deve ser fomentada, e há uma responsabilidade coletiva das empresas também em contribuírem para este desígnio, porque já sabemos que com os constrangimentos que temos hoje em termos de potencial de crescimento económico, a demografia não é só uma limitação do ponto de vista do financiamento das políticas sociais, é um dos principais travões ao nosso crescimento potencial neste momento. Já se falou aqui de determinantes de crescimento de longo prazo. A demografia, neste momento temos uma demografia, temos população decrescente e decréscimo da população à idade ativa, juntamente com a fraca capacidade de investimento, que não será fácil de compensar com enormes aumentos do nível de produtividade, como se prova. Portanto, é isto que condiciona também o nível de crescimento económico de longo prazo. E é aqui que eu digo que é possível desenhar as políticas públicas, desde logo na segurança social, na forma como se constituem os direitos, no redesenho do sistema de pensões, no redesenho dos sistemas dos seguros sociais para o desemprego, para a doença, para outras eventualidades, no sentido de que eles não sejam meramente formas de garantir rendimentos substitutivos do trabalho nas eventualidades, que é isso que são hoje, mas sejam mecanismos que gerem estímulos a uma maior participação no mercado de trabalho, estímulos a um prolongamento da vida ativa, estímulos à aquisição de capital humano que fomente, obviamente, maior produtividade e melhores salários que consigam financiar o sistema. Do lado da saúde, a mesma coisa. Nós vamos ter que manter os trabalhadores no mercado de trabalho durante mais tempo e isso só vai ser possível se acontecerem três coisas: se eles estiverem saudáveis, se eles forem produtivos, isso implica competências, não é? E, portanto, implica aqui uma interligação muito forte entre o sistema educativo e de formação profissional ao longo do ciclo de vida para os manter no mercado de trabalho e mantê-los motivados. E mantê-los motivados significa olhar para, no fundo, o prolongamento, por exemplo, da vida laboral como uma decisão natural no contexto em que aumenta a longevidade e que aumenta a capacidade para participar nesse processo. Uma das questões que aqui foi aflorada, quer no mercado de trabalho, pelo Mário Centeno, quer também na apresentação do Dr. Joaquim Aguiar, é a questão da distribuição do custo destes equilíbrios entre as diversas gerações. Foi também uma questão que esteve muito presente ao longo dos últimos 4 anos, na discussão das propostas que foram sendo apresentadas, e eu gostava que pegássemos nisto, neste contexto que estamos a descrever de recursos públicos finitos, desequilíbrios financeiros e orçamentais acumulados há muitos anos e que são muito significativos. Por outro lado, a necessidade de gerir as políticas públicas com sustentabilidade económica e social, e tentássemos traduzir isto para o campo da segurança social, das pensões, por exemplo, e da saúde, que são questões que nos dizem respeito e que estiveram na Berlinda. O que é que isto significa? Perante desequilíbrios enormes do sistema, recursos finitos, uma economia que tem um crescimento potencial muito baixo, níveis de desemprego muito elevados para aquilo que foi a nossa tradição até há 10 anos, 15 anos. Como é que se faz este ajustamento, por um lado, e como é que se faz este ajustamento equilibrado entre gerações? Eu posso começar porque há pouco esqueci-me de dizer qual é, do meu ponto de vista, o maior desafio social que nós temos. Nós enfrentamos, como os Estados Unidos enfrentaram há uma década e meia atrás, e podemos mais uma vez olhar para eles e perceber como é que eles estão a tentar resolver o problema. Não temos que ter vergonha nenhuma de olhar para quem faz as coisas melhor que nós. Nós temos um problema geracional terrível, que é o seguinte: nós temos uma geração que vai estar, e é a primeira vez que nós enfrentamos isso em democracia, vou dizer assim, e na Europa como um todo também, que vai estar pior do que os pais. Há um problema enormíssimo para as nossas sociedades, porque elas não foram construídas para isso. E quando nós enfrentamos este problema, o que temos que chamar à coação são exatamente as mesmas políticas que nós temos, que eu disse há pouco, que devíamos continuar a insistir. Vocês pensem que as políticas do presidente republicano, como o George Bush, que era insuspeito de intervir na economia,
situaram-se perante este problema social profundíssimo, que é ter uma geração que vai estar pior que a dos seus pais, foi investir na educação. Lembrem-se da quantidade de medidas que foram tomadas nos Estados Unidos sobre a educação dos mais jovens. Foi trazer para a discussão pública, e eu sei que aí a dimensão portuguesa é limitada, e temos que, por isso eu dizia há pouco que deveríamos ser parte ativa de uma alteração de perspectiva na Europa sobre as reformas estruturais e o que é que elas financiam nos países, e deixar de ser assistencialista também aí, e ficarmos todos contentes por recebermos mais uns dinheiros da Europa, que é o alargar o horizonte em que nós otimizamos e maximizamos os nossos investimentos e portanto, o retorno daquilo que fazemos. O que significa que nós não podemos, nestas circunstâncias, começar a colocar em causa todo o edifício já de si fragilizado de relação intergeracional, que é, obviamente, sustentado num sistema de repartição como o nosso das pensões, nessa valência importante de coesão social que é este sistema. E, portanto, a resposta a isso não é pôr em causa o sistema, é atacar as razões pelas quais o sistema como um todo, onde ele se insere, a tal esfera económica, se tornou demasiado diminuta para enfrentar o problema. Luís Filipe Pereira. Preciso. Bom, gostava só de adicionar aqui talvez 2, 3 ideias. Creio que a sua questão era de falar um pouco mais em concreto de políticas públicas, dando exemplos, tanto quanto me percebi, de segurança social, saúde, sem prejuízo de outras áreas. Bom, de facto, as políticas públicas aqui são essenciais, não apenas de uma forma de redistribuição, não no sentido que o Joaquim lhe deu, mas no sentido de aplicar os recursos que extraímos da sociedade e os aplicamos nestas duas áreas sociais, como podem, a longo prazo, ter efeitos em aspectos estruturais. Eu dou um exemplo prático. Nós podemos ter uma política pública na área da saúde, por exemplo, eu tenho defendido isso muitas vezes, que aumente bastante a eficiência, liberte recursos, mas, ao fim e ao cabo, seremos sempre confrontados com uma questão de fundo estrutural, que é o envelhecimento da população. Há políticas públicas para isso. Podemos ter políticas públicas que influenciem, que atrasem, se quiser, ou que atuem de forma a que o envelhecimento da população seja, não digo manejável, mas que seja influenciável. Como? Dando incentivos, digamos, atuando por forma, há várias formas, atuando por forma a que a taxa de natalidade aumente. Porque, de facto, nós temos aqui, como disse bem, 2 aspectos. Não só estamos a envelhecer, e é bom, porque a esperança média de vida vai aumentando, é bom, mas, ao mesmo tempo, a base vai sendo cada vez mais rarefeita, porque as taxas de fecundidade são muito baixas. Creio que, se não estou enganado, há mais de 20 anos que não conseguimos repor gerações. Bom, portanto, dito isto, as políticas públicas têm que ter uma faceta de aplicar melhor, quase que de imediatamente, este imediatamente são 2, 3, 4, 5 anos, de aumentar a eficiência, de libertar recursos e de dar melhor serviço ao cidadão. Bom, é nesse sentido, e isto passa por várias políticas públicas. Se quiser, eu tenho vindo a defender há muito tempo, não é de hoje, há mais de 10, 15 anos tenho vindo a defender e voltaria aqui a este tema, que é políticas públicas em que nós possamos não só ter a iniciativa do Estado, como possamos ter a iniciativa social e a iniciativa privada num sistema nacional de saúde, sistema, não Serviço Nacional de Saúde, de Sistema Nacional de Saúde, tornando irrelevante para o cidadão se dirige a um hospital ou a um centro de saúde que é gerido por uma entidade pública ou privada ou social. Para o cidadão pode ser completamente irrelevante, mas ao mesmo tempo introduzindo aqui aspectos de eficiência que hoje é muito mais difícil no setor público. Também podemos discutir isso.
há uma coisa que ninguém fala, mas o bottom line disto, peço desculpa pela expressão, é que nós somos menos produtivos ou menos efetivos na função pública porque também gerimos mal os recursos humanos. E tem a ver com aspectos ideológicos. Isto é, enfim, penso que a maior parte das pessoas sabe disso, passei 35 anos da minha vida no setor privado, 10 anos na esfera pública, quer na segurança social, na saúde, na energia, e, de facto, temos que mudar o paradigma de gestão de recursos humanos no setor público. E esse é um dos aspectos básicos, fundamentais. Bom, mas voltando ao fio condutor. Portanto, nas áreas sociais, na área da saúde, há a possibilidade de introduzir políticas públicas que possam aumentar a eficiência, sem prejuízo do cidadão, dando melhor serviço. No entanto, há aqui um aspecto que é de fundo e que eu acho que temos que ter presente. É que nós, em que estamos em discussões, que, a meu ver, não são as apropriadas. Por exemplo, o debate na área da saúde e não só, na segurança social também, há longos anos que se faz se é público ou privado. Eu penso que a dicotomia não é ser público ou privado, é se serve bem ou serve mal o cidadão e a que custos. Este é que é o problema de fundo. A esfera, se é na esfera política, se é na esfera pública ou na esfera privada, peço desculpa para dizer, mas não é o aspecto relevante. Se eu tiver a possibilidade de dar cuidados de saúde a uma população, que eu contratualize com o setor social, é o Estado, que eu contratualize com o setor privado, e o cidadão vai a esses, nas mesmas condições que hoje tem, pagando apenas taxas moderadoras, o meu problema é de saber, estou a servir bem o cidadão e a que custos. Bom, portanto, esta questão de ser pública ou privada diverge, quer dizer, é uma questão ideológica que eu compreendo, também já participei nela há muitos anos, mas que de facto não é o fundo da questão. Só para acabar em relação à segurança social. É evidente que a demografia é um fator estrutural que se manifesta a longuíssimo prazo. Mesmo que hoje, por magia, disséssemos que vamos inverter a taxa de fecundidade, só daqui a dezenas de anos é que teríamos outra situação. Portanto, de facto, o envelhecimento da população é um fator fundamental a ter em conta daqui para o futuro, que tem a ver até com atitudes da própria sociedade. No outro dia, já não me recordo, tenho pena do nome da senhora que disse isto, que eu vou aqui citar, se calhar de uma maneira não rigorosa, mas a ideia é esta, que as nossas sociedades hoje assemelham-se a como que uma empresa produzir um bem que depois rejeita. Ou seja, de outra forma, a nossa sociedade produz pessoas idosas, em grande quantidade e cada vez maior quantidade, e depois rejeita-as. Porque a frase não é minha, achei piada, achei interessante esta frase, porque de facto tem a ver com atitudes. E isto é um dos aspectos que vai, digamos, condicionar a segurança social. A segurança social, como disse bem, há aqui outros aspectos. Nós temos um sistema de repartição em que as gerações atuais pagam os benefícios das gerações passadas, esperando que as gerações futuras façam o mesmo, e a demografia vai, tarde ou cedo, inviabilizar este tipo de... Chegou à altura de começarmos a pensar isto sem dogmas e olhando também para a responsabilidade individual e já agora também empresarial sobre esta matéria. Eu podia prolongar isto, mas... Podíamos fazer 3 ou 4 sessões de debate sobre este tema. Já vamos dar a palavra ao Dr. Joaquim Aguiar. Se calhar fazia só uma recolha de perguntas pela assistência. 1, 2, 3, 4. Se calhar empacotamos estas 4. Por favor, Dr. João Salgueiro. Não, eu tinha uma pergunta simples. É que eu gostaria de aproveitar um painel tão qualificado